हाट सुनसान लगेला आगे पीछे देखो ना के उन्हीं दिसे ना A irmã Kiran e a irmã Sarojini preparam-se para outro longo dia de trabalho. Elas pertencem à ordem religiosa da Society of Jesus, Mary and Joseph. Nada as perturba durante as suas preces matinais, nem mesmo o forte cheiro a fumo, uma triste recordação do mês de agosto de 2008. Nessa altura, este centro de educação católica estava em chamas. Fundamentalistas hindus do estado indiano de Orissa incendiaram cerca de 5.000 casas, igrejas e centros pastorais pertencentes à minoria cristã. A violência foi despoltada pelo assassinato de um prominente líder nacionalista hindu. Este foi assassinado por rebeldes de esquerda sem qualquer relação com a minoria cristã. Mas os nacionalistas hindus tiraram partido do momento para exigirem que todos os cristãos deixassem o país, uma vez que são considerados uma religião estrangeira, sem direito de existência na Índia. No final da violência, 70 pessoas foram mortas, cerca de 50.000 desalojadas e ainda registaram-se inúmeros destroços. O centro pastoral em que as duas irmãs viviam foi consertado por agora. Logo após a violência, as irmãs foram enviadas para aqui, pela sua ordem, para ajudarem os cristãos desalojados. A irmã Sarojini tinha terminado a sua educação no convento. Mary, our mother, be with us. I was telling, shall I go or not? Like that question was so many questions. Perguntava-me a mim mesma, vou ou não vou? Essa é a questão. Debatia-me com tantas questões. Não sei como levar a cabo esta tarefa. Questionava-me e orava a Deus, Senhor, ajudai-me. Não sei o que fazer, nem nunca estudei para isto. Assim me questionava e orava, mas de qualquer forma foi uma experiência diferente para mim. But anyway, it was different experience for me. A Igreja Católica na pequena cidade de Raikia. Um dos seus edifícios servia simultaneamente como local de armazém e ajuda de emergência. Agora tudo foi distribuído, exceto algumas caixas de metal para valores. Os mantimentos de emergência também já quase acabaram. Hoje, as irmãs estão a embalar rações apenas para 3 famílias num campo próximo. Os alimentos foram doados por organizações de caridade católicas na Alemanha. A irmã Sarojini e a irmã Kiran são as únicas que ainda vêm ao campo regularmente, para além das visitas ocasionais da Cruz Vermelha. Uma das famílias que visitam hoje é de Govinda Nayak, de 50 anos de idade. Esta caixa de metal contém todos os valores que ele deixou. Este pequeno espaço numa tenda é o que ele chama agora de lar. Govinda teve em tempos uma bela e grande casa, mas agora toda ela se encontra em destroços. Acreditamos em Deus, tal como nos é descrito pela Bíblia Sagrada. Não podemos venerar os deuses hindus. Fomos educados como cristãos pelos nossos pais e avós. Na nossa fé, todos somos considerados iguais e nenhum sistema de castas nos declara como excomungados e intocáveis. Como não nos convertemos ao hinduísmo, destruíram as nossas casas, obrigaram-nos a sair das nossas aldeias. Ainda hoje, os fundamentalistas hindus publicitam a sua política em cartazes publicitários como este. O líder assassinado à esquerda, o seu sucessor à direita. Entre eles, o deus Krishna e o famoso e histórico líder militar Arjuna, transferindo assim o seu poder para os políticos contemporâneos. O cartaz está afixado no centro da cidade de Raikia. Assim que as irmãs vêm à cidade, têm que passar por ele. As irmãs recordam demasiado bem a mensagem que o líder hindu assassinado não se cansava de repetir. E como líder ele afirmou, matemos os cristãos, violemos os cristãos e destruamos o cristianismo, pois eles são estrangeiros e eles que voltem para a terra deles para celebrarem a Páscoa e o Natal. Só é possível visitar o campo seguinte de motociclo. Este está localizado nas montanhas do estado indiano de leste. Hoje, as irmãs levam vestuário para os homens e crianças do campo. Para os seus vizinhos fundamentalistas hindus, os membros do grupo tribal apenas tinham uma falha. Eram cristãos.
foram expulsos dos seus lares e estão agora acampados nesta clareira da floresta. Tal como os próprios refugiados, as irmãs também são membros do grupo tribal, considerado o nível mais baixo do tecido social na Índia. Mas esta não é a única razão pela qual as duas são recebidas tão cordialmente onde quer que vão. Nós viemos e ficamos 1 dia, 2 dias, e costumávamos comer com eles e dormíamos com eles. É assim que somos. Viemos para aqui e ficamos. Quando estava no convento, costumava pensar: tenho que ir orar. É hora de orar. Mas nunca sentia que precisava de orar para a minha vida espiritual. Mas no que toca às pessoas, eu via a sua fé. É como se a minha fé não fosse nada em comparação com a deles, que é muito maior que a nossa. Um exemplo claro desta fé sólida é a família de Pramila e Godabari Pradam. Ele é um jornaleiro e um dos intocáveis. Durante muito tempo trabalhou para um agricultor local hindu que lhe prometera um bom pedaço de terra por um preço justo. Godabari pagou o preço, mas depois veio o diabo. Sem piscar um olho, os vizinhos assistiram à destruição da sua pequena casa. Quando a jovem mãe voltou à sua casa destruída na companhia das 2 irmãs, os vizinhos repetiram a exigência. Se quiserem voltar a casa, têm de se converter ao hinduísmo. A resposta de Pramila Paradam não deixa dúvidas. No cristianismo há paz e amor. Queremos viver em paz com todos. Não quero desistir dessa ideia só por causa de toda a violência contra nós. Permaneceremos cristãos. Kiran e Sarajoni prometeram tratar deste caso. Alguns dias mais tarde visitaram o escritório para obterem apoio legal. O advogado explicou aos representantes dos cristãos desalojados os respectivos direitos e leis reguladoras das indenizações pelos danos sofridos. Depois da visita ao advogado, as irmãs explicaram o caso de Godabari e Pramila. O advogado não hesitou em aceitá-lo. Está confiante de que irá obter pelo menos o montante pago pelo pedaço de terra. Alguns dias mais tarde, voltam ao campo na floresta. A jovem mãe fica radiante por ouvir que irão receber o dinheiro já pago pelo acre de terra. Irão dar bom proveito a esse dinheiro. Junto das suas pequenas cabanas, os refugiados começaram a construir novas casas. Algum do material de construção foi obtido de instituições de apoio religiosas. O que falta irá ser recuperado dos seus lares destruídos ou da floresta. A cadeia de montanhas de Orissa. Por quase todos os lados se pode encontrar este tipo de pequenas igrejas. Numa delas, Arun Digal serviu como padre durante bastantes anos. Agora, as irmãs acompanham o padre numa visita com bastante peso para o jovem. Pela primeira vez, em 8 meses, ele regressa à sua aldeia, à sua antiga igreja. Como tantos outros cristãos, o padre Digal foi expulso por um grupo cruel hindu em agosto de 2008. Isto é tudo o que resta da igreja paroquiana. Um cartaz da campanha do Partido Fundamentalista Hindu, que instigou os motins, ainda pode ser encontrado pelas paredes da casa do seu vizinho. Hoje, Arun Digal também volta pela primeira vez à casa dos seus pais. A destruição foi causada por intrusos, mas foram os aldeãos, seus vizinhos, que direcionaram os intrusos para a casa dos cristãos. Os vizinhos estão relutantes em encarar Arun Digal. Mas então teve lugar um breve encontro. O homem pergunta pelos pais de Arun e onde vivem agora. Mas quando Arun pergunta ao homem quem destruiu a casa dos seus pais, o homem cala-se, vira-se e afasta-se. Como muitos outros habitantes da aldeia, foi ameaçado pelo partido hindu no poder. Quem falar sobre os responsáveis pela destruição tem que pagar uma multa fixa de 1.500 rupias ao partido. E isso é mais do que a maioria possui. Até o primo de Arun foi ameaçado da destruição da sua casa se falasse com quem tinha organizado e executado as perseguições. As ameaças parecem surtir efeito. As mulheres e crianças com quem Arun cresceu não se atrevem a parar, mas a sua visita
tinha uma mensagem clara. Sinto-me mais corajoso agora, porque, ao ver a destruição da minha casa, senti a minha fé fortalecer. Perdi a minha casa, mas não perdi a minha fé e vou honrá-la. Enquanto a pequena igreja de Arun jaz em ruínas, uma nova igreja está a ser construída a menos de 20 km de distância. Tal como a maioria das paróquias da região de Kandhamal, a comunidade católica de Simumbadi é paróquia pobre. Sem a ajuda externa, não conseguiria levar a cabo esta construção. Por essa razão, organizações como a Ajuda à Igreja que Sofre ajudaram-na muito. Esta nova igreja, no entanto, foi planeada muito antes da violência de agosto de 2008. Mas agora, com a destruição de tantas outras igrejas na região, esta nova igreja reveste todo um novo sentido. A violência não conseguiu enfraquecer a fé cristã, muito menos eliminá-la. Pelo contrário, a nova igreja é maior e mais forte do que nunca. As irmãs Kiran e Sarojini estão novamente a caminho do próximo campo. Neste local, os refugiados tiveram de se defender sozinhos. Já não existe apoio para eles, nem do governo, nem da Cruz Vermelha, que ainda marca presença em alguns campos. Muitas famílias ocuparam provisoriamente os lugares desertos do mercado. Uma vez mais, o povo dirige-se às irmãs relatando o seu sofrimento. Estas mulheres contam a história de uma jovem mãe doente no hospital depois de ter dado à luz. Os pais desta rapariga não conseguem pagar a propina da escola depois de terem perdido tudo na violência de agosto de 2008. A irmã Kiran encoraja veementemente a rapariga a continuar a ir à escola, prometendo recolher o montante da propina entre as irmãs do seu convento, pelo menos para o próximo ano escolar. Quando a noite cai sobre o campo, as irmãs são convidadas uma vez mais a ficarem para jantar. Antes de partirem, deixam as suas preces com os refugiados internos. Mais tarde, naquela noite, as duas voltam ao centro pastoral de Yanavikas, em Cinzas. Aí vivem há 8 meses. Este período foi de mudanças profundas para ambas. Morning as I was so enthusiastic and fresh with mind and heart. As the sun goes down, I feel more exhausted, and it is not only that. De manhã sinto-me tão entusiástica e fresca de mente e coração. À medida que o sol se põe, sinto-me mais cansada, e não é só pelas viagens, sinto-me exausta. Mas ouvir as pessoas, os seus problemas, as suas dificuldades e a forma como vivem, isso faz-me sentir ainda mais triste e cansada. Mas ao conhecer estas pessoas já não me sinto tão triste, mas antes feliz por ter chegado até elas e por a minha presença as ter tornado felizes. Não lhes levei ajuda de ordem material, nem nada do género, mas a minha presença tornou-as felizes e deu-lhes algum consolo. Não estão sozinhos, alguém as apoia. Isso dá-me mais força e não sinto que ando sozinha. Antes Deus está comigo e orienta-me, levando-me junto das pessoas. Isso traz-me satisfação. So that gives me a satisfaction. Dhanyavad